Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Está começando mais um Dois Jornalistas de Galocha, dessa vez o Express. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. E o que a gente vai falar hoje, Lucas? A gente vai falar um pouco sobre as eleições de 2022. A gente sabe que está longe ainda, mas a gente está aqui com medo do Bolsonaro ser reeleito. Algum tempo atrás, acho que no mês passado, final de julho ali, saíram algumas pesquisas, né, falando sobre a popularidade do Bolsonaro, até por conta agora da pandemia e tudo mais. E existem chances do Bolsonaro se reeleger em 2022. Então a gente vai tentar trazer alguns dados para vocês sobre isso, né, do porquê ele tá como favorito, mesmo tendo feito algumas coisas que muita gente foi contra. E até contradizer algumas coisas contrapor, quer dizer, algumas coisas que talvez não estejam tão claras, né? Uhum. Acho que o primeiro fator é que, um dos mais relevantes também, primeiro, ele não tem um adversário, alguma frente política para fazer, alguém que faça frente política a ele. A gente tem vários nomes rodando, mas nenhum tem a força que tem o Bolsonaro, né? Porque o que a gente não pode negar é a existência do Bolsonaro. Sim. Seja ela ruim ou boa para algumas pessoas, a gente não pode negar que exista um personagem Bolsonaro e que ele é uma pessoa forte. A gente não pode negar a existência dele. Ele é uma pessoa forte e a gente não tem um outro adversário político ainda, embora ainda seja cedo para falar em eleições, a gente não tem um adversário ainda que possa bater de frente com ele em popularidade. O que a gente tinha era o Lula, né? Mas o Lula não vai poder se candidatar. Então, mesmo que o PT seja um contraponto aí bastante significativo para o Bolsonaro, não existe um nome que tenha essa figura, enfim, igual era o Lula, igual está sendo o Bolsonaro hoje em dia, para eles poderem disputar e realmente ser pau a pau ali, né? Eu acho que também um contraponto que ele ganhou muita popularidade foi depois das medidas populistas que ele adotou, né? Ele que era o ferrenho crítico do Bolsa Família, no começo ele não queria apoiar o auxílio emergencial de R$600, mas agora que ele aprovou, foi um sucesso. Agora ele quer surfar nessa onda, né? De que, eu dei o auxílio emergencial e querendo ou não, esse auxílio ajudou pessoas e isso cresceu a popularidade dele, né? E assim, é importante inclusive ressaltar que ele tá realmente surfando nessa onda. Antes da gente começar a gravar, eu tava lendo algumas coisas. Quando foi essa discussão de ter o auxílio emergencial e tudo mais, ele queria que fosse um valor de R$200. Ele queria vetar para mulheres, mães de famílias, ter prioridade. Ele não queria estender para motoristas de aplicativos, para ambulantes de praia, enfim, para várias pessoas. Outro ponto também é que teve até uma discussão no Twitter recentemente de um deputado que pontuou que ele estava fazendo toda uma propaganda sobre o auxílio emergencial, ele estava inclusive querendo utilizar do teto da economia, ultrapassar o teto da para economia, continuar pagando, para continuar mantendo isso, meio que substituindo um pouco o Bolsa Família, assim, né, para falar que era um projeto dele. E esse deputado postou no Twitter que, era mentira, que desde o começo ele era contra, que ele não queria, que não sei o quê, e que agora que deu muito certo, ele tava querendo... Inclusive, esse ultrapassar o teto criou até um mal-estar dele com o Paulo Guedes, né? Que o Paulo Guedes é totalmente contra ultrapassar o teto para poder fazer isso, né? Porque são medidas que acabam girando a economia na hora, mas que mais para frente tem outras consequências, né? E isso também foi um dos motivos para várias pessoas falarem: vou votar no Bolsonaro porque ele tem pessoas com ele que podem mudar o Brasil. Apoiava no Paulo Guedes, no Sérgio Moro, e a gente viu que o Bolsonaro não tem respeito nenhum pelos ministros dele. A gente já fez, inclusive, um vídeo, vou deixar em algum lugar aqui, sobre quantos ministros já passaram, né, durante o período que ele tá no poder. Foram muitos nomes, né? E muita gente que apoiava ele por conta de algum dos ministros que tinha apoiando ele, né? Ele parece um louco, né? Ele acabou se perdendo, porque igual o Sérgio Moro era uma figura muito importante pro Bolsonaro, né? Mas acabou se rompendo e tendo toda uma crise em cima disso. O que parece é que ninguém pode ser maior que o Bolsonaro, né? Você via nos noticiários o Mandetta. O Mandetta tinha uma aprovação muito grande, né? A população gostava dele, e aí começou a passar nos jornais, Mandetta não sei o que, Mandetta não sei o que, e aí o Mandetta não concordou com o Bolsonaro, aí ele começou a tomar força, o Bolsonaro foi lá, pode ir embora, amigão, segue seu rumo aí e vai.
parece que ninguém pode ser maior que o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro devia trocar o logo dele, o slogan dele pra Bolsonaro acima de todos, né? Porque só a opinião dele vale. Outro ponto também que eu acredito que possa influenciar, né, nessa reeleição dele é a questão agora durante a pandemia, né? Tanto que um dos motivos pelo qual o Mandetta saiu, o Nelson Take saiu, é que ele era contra um pouco o isolamento social, a quarentena e tudo mais. Ele sempre criticou, falou que era uma gripezinha e blá blá blá. E aí ele se posicionava contra. O que assim, a população no Brasil, comerciante, pessoas que iam ser prejudicadas em relação a essa parada da economia, também acabava sendo contra isso porque, querendo ou não, quando dói no bolso, a pessoa se preocupa mais. Né? Não, e assim, não dá nem pra julgar também muito, porque é o sustento, o sustento das famílias, exatamente. Que às vezes você tem uma loja pequena e tudo mais, ou sendo sua família, e você não queria realmente estar ali. E são aí, coisas também que, assim, ninguém esperava, né? É um negócio que sim. ultrapassa um pouco os limites. É um negócio que a vida humana tem que se sobrepor à economia, né? Então, assim, quem tava priorizando mais a economia, viu nele uma figura de tipo, nossa, ele pensa igual eu, sabe? Ele tá pensando no sustento da minha família. E na verdade não tá, né? Mas assim... Ele tá pensando na economia, né? Sim. Porque a gente viu que a maior chance dos presidentes ser reeleitos é quando a economia vai bem. Vê o Lula. O Lula ficou 4 anos, conseguiu colocar Dilma no poder também, porque a economia do Brasil estava muito boa naquela época. Ele também conseguiu fazer muita coisa. Tanto é que ele chegou no Brasil entre os 10 maiores economias do mundo, né? E depois que a economia do Brasil começou a decair, a gente viu que até a Dilma, até a Dilma foi deposta de ser presidente, e a gente viu uma série de erros aí a partir daí, né? Sim. Inclusive, também eu não sei como vai ser, né? Porque as eleições dos Estados Unidos estão aí, e eu acredito que um grande ponto pro Bolsonaro ter vencido no Brasil foi essa relação que existe entre o Bolsonaro e o Trump, né? E lá no Trump, o Trump, pelas pesquisas, ele não tá ganhando. Então vamos esperar os próximos capítulos aí, ver e torcer para que o Brasil tome consciência e realmente a gente vote consciente. Exatamente. Comenta aí, gente, o que vocês acharam. Dê sua opinião pra gente. O que vocês acham? Vocês acham que o Bolsonaro vai conseguir se reeleger em 2022? O que a gente pode trazer de mais informação em relação às eleições? Enfim, dá like no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Compartilha com todo mundo, manda no zap. Fala se você gosta também desse Express aqui do Jornalistas de Galote, que a gente vai tentar gravar mais vezes por semana. É isso. Beijo!